Olá a todos, meu nome é Matheus Cartacho. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite feito pelo José Oliveira e pelo João Palhares para participar desse cineclube que vocês organizam e que eu acho tão bonito, acompanho de longe, vejo, adoro a seleção de filmes, os textos que são publicados e os vídeos que as outras pessoas enviaram. E, portanto, me sinto honrado de poder participar e falar sobre um filme e um diretor que me são tão queridos, né? Antes de falar do filme propriamente dito, eu pensei em fazer uma breve introdução sobre a carreira do Cimino, começando por dizer que ele morreu neste ano, em julho deste ano, aos 77 anos de idade, né? O Cimino que teve um início de carreira meteórico, né? Ele foi estudante de arquitetura, trabalhou com publicidade e em seguida foi a Hollywood para trabalhar com roteiros, com revisão de roteiros. Um dos primeiros roteiros que ele pegou foi o de Magnum Force, uma sequência da série Dirty Harry, em que Clint Eastwood atuava. E foi nesse contexto de produção em que eles se conheceram. O Cimino apresentou para o Clint Eastwood o roteiro deste Thunderbolt and Lightfoot, e o Clint Eastwood a princípio se interessou em dirigir, mas vendo a empolgação do jovem Cimino, preferiu deixar a cargo dele a direção e ficar só sendo o produtor e o ator do filme. Em 1974, portanto, o Cimino lança o seu primeiro longa-metragem, e em 1978, quando lançou o seu segundo longa-metragem, o The Deer Hunter, que em Portugal se chama O Caçador, recebeu já o Oscar de melhor diretor, melhor filme do ano, e portanto foi alçado ao patamar de grande cineasta da sua geração, né? No entanto, em 1980, quando lançou o seu terceiro longa-metragem, tudo mudou. Apesar de hoje o Portal do Paraíso, esse filme, o Heaven's Gate, ser aclamado como uma das grandes obras-primas da história, na época do seu lançamento foi um fracasso retumbante de público e crítica, e que fez com que a carreira do Cimino fosse do céu ao inferno. Desde então, ou seja, desde 1980, o Cimino só conseguiu realizar mais 4 longas-metragens, que apesar de serem todos grandes filmes, obras-primas, jamais conseguiram fazer com que ele restaurasse o prestígio que no início da carreira ele tinha obtido, né? Então, apesar de ser uma carreira, uma filmografia curta, são 7 filmes, tendo conhecimento das dificuldades e dos obstáculos que existiram para que cada um deles fosse feito, parece que a gente tem uma justificativa para a urgência que é sentida em cada filme desses, a importância que é conferida a cada plano dos filmes. Foram poucos filmes, mas foram filmes necessários, digamos assim. E o curioso é notar que esse sentimento já está no primeiro filme dele, esse Thunderbolt and Lightfoot, que foi feito numa época em que o Cimino não tinha condições de saber como o caminho que a sua carreira ia tomar, né? No entanto, está lá. A gente vê nesse filme temas, motivos e princípios que ao longo dos outros filmes vão sendo desenvolvidos. Eu identifico pelo menos 2. As paisagens, né? E a presença de uma dupla de protagonistas, né? Que existem como polos, né? E como pivô da ação. Bom, quando o Cimino ele foi a Hollywood, segundo o que ele mesmo diz em entrevistas, ele tinha na cabeça a obra de 3 grandes cineastas: Luchino Visconti, italiano, Akira Kurosawa, japonês, e John Ford, americano.
Não creio que seja uma coincidência, o fato desses 3 cineastas serem 3 grandes paisagistas, né? Para eles, as paisagens dos seus países são palcos de grandes batalhas, tragédias e epopeias. E isso o Cimino herda. O Cimino, ele principalmente se filia à tradição de John Ford, por ambos serem americanos, né? No entanto, entre o John Ford e o Cimino existe uma diferença de geração que é sentida, né? Ambos vão tratar dos mitos dos Estados Unidos, né? No entanto, o Cimino vai introduzir outras camadas, uma espécie de revisionismo, talvez. E enquanto no cinema de John Ford a gente vê aquelas paisagens sendo cortadas por homens a cavalo, no primeiro filme de Cimino, esse Thunderbolt and Lightfoot, o que a gente vê é uma presença constante de automóveis, né, de carros, o que introduz uma outra dinâmica na tela, né? Um outro tipo de aceleração que produz até uma certa anarquia que no cinema de John Ford está ausente, né? Ou seja, aquelas paisagens que a gente conhecia quase que de forma estática, no cinema de Cimino ganham um outro movimento, né? Ganham uma novidade que, para mim, essa relação entre o antigo e o novo estão condensadas na dupla de protagonistas, como a gente vai ver. Mas antes de falar deles, eu gostaria de falar de como essa dinâmica das duplas se dá em outros filmes de Cimino. No Franco Atirador a gente vê uma diferença de temperamento, principalmente entre o personagem de Robert De Niro, tão austero, né, e o personagem de Christopher Walken, a princípio tão emocional. No Portal do Paraíso a gente tem o personagem de Kris Kristofferson, que é um aristocrata, e o personagem de Christopher Walken, um assassino de aluguel. Ou seja, existe uma diferença de classes entre os dois, né? No Ano do Dragão, esse par existe entre o policial, interpretado por Mickey Rourke, e o chefe da máfia de Chinatown, interpretado por John Lone. 2 atuações impecáveis que equilibram o filme, né? E isso continua a acontecer até o derradeiro filme de Cimino, o Sun Chaser, em que no personagem mais velho do médico americano e do jovem detento de origem hispânica e indígena, nesses 2 personagens parece que se condensam tudo o que as outras duplas nos filmes de Cimino sinalizavam, né? Então, retomando a dupla do Thunderbolt and Lightfoot, para mim o que fica mais é a diferença de idade entre eles, né? Entre o Clint Eastwood, que interpreta o Thunderbolt, e o Jeff Bridges, que interpreta o Lightfoot. E é muito curioso ver como eles são introduzidos no filme. O Lightfoot, o mais jovem, aparece roubando um carro e não dando a menor importância para isso, né? Ou seja, vivendo de forma inconsequente, né? Como é muito próprio da juventude. Enquanto o Thunderbolt, o Clint Eastwood, começa sendo perseguido por algum crime que cometeu no passado, né? Ou seja, parece que o peso da responsabilidade e uma proximidade da morte começa a ser sentida por ele. Então o Cimino coloca essas 2 pessoas para conversar, e para mim o que eu noto é que elas parecem ser a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida, né? Como naquele conto de Jorge Luis Borges,
O Outro, em que o escritor argentino, um certo dia, no banco de uma praça, encontra o seu alter ego mais jovem e eles conversam e existem situações inusitadas. E no filme é justamente isso que acontece. A relação dos dois personagens começa com faíscas, né, mas aos poucos eles vão entrando em sintonia até que são capazes, por incrível que pareça, de assaltar um banco juntos, né? E é muito curioso como nessa sequência do assalto, o Cimino insiste em mostrar relógios, como se fosse nos dando a ver essa sincronia entre os tempos diferentes, entre o passado e o futuro, que finalmente se arranjam. O que é, para mim, muito interessante é essa ideia de que não se trata de querer voltar ao passado do cinema clássico, nem tampouco fazer um mero elogio dos rumos que a nova geração vem tomando. Parece que existe algo ali de viver o presente que é dado a viver, né? E extrair dali uma beleza que lhe é própria, né? Então, é essa sensação que eu fico desse filme. É um filme que existe ali naquele tempo presente. É um filme que tem uma graça, que tem um humor, por causa das situações que vão acontecendo de uma forma quase um jazz ali entre os personagens, né? No final, eles vão precisar se separar, porque é assim que as coisas acontecem, né? E isso também é uma beleza, né? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Novamente agradeço a oportunidade de falar desse filme que eu gosto tanto e desejo a todos uma boa sessão e espero um dia estar aí em Portugal para, não sei, pegar um carro e sair pela Serra da Estrela, qualquer lugar. Abraço a todos.